Imagine trabalhar todos os dias com seu veículo, dependendo dele para sustentar a sua família e, de repente, ele ser alvo de uma penhora judicial. Parece injusto, não é? Pois foi exatamente isso que um sócio executado conseguiu impedir, provando que seu carro, ainda alienado fiduciariamente, era essencial para o seu trabalho como motorista de Uber. Quer entender essa decisão e o seu impacto no direito do trabalho? Então fica comigo até o final. Vamos falar de um caso concreto, de um caso real. Num processo trabalhista, um sócio de uma empresa foi executado e teve o seu veículo indicado para penhora. No entanto, ele recorreu, argumentando que o automóvel era a sua ferramenta de trabalho, pois atuava como motorista de Uber. E mais que isso, o carro ainda estava alienado fiduciariamente a um banco, ou seja, ele não era tecnicamente proprietário do bem. A oitava turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, aqui de São Paulo, analisou o caso e decidiu de forma unânime que o veículo não poderia ser penhorado. O juízo considerou dois fatores fundamentais. Primeiro, a alienação fiduciária que garante ao banco a propriedade resolúvel do bem. E segundo, a essencialidade do veículo para a subsistência do trabalhador. Mas você deve estar se perguntando, mas afinal de contas, o que é alienação fiduciária? Eu vou explicar. Muita gente confunde a posse do bem com a sua propriedade. Quando um veículo é adquirido por financiamento com alienação fiduciária, o comprador tem a posse direta, mas a propriedade pertence ao credor fiduciário, que geralmente é um banco ou uma financeira. Então, a propriedade desse bem é do agente financeiro até que a dívida seja quitada. No caso em questão, o saldo devedor ainda era de aproximadamente R$ 16.000, ou seja, o verdadeiro dono do veículo era o banco e não o motorista. Assim, penhorar esse bem para quitar uma dívida trabalhista poderia ser ilegal, pois o credor prioritário seria a instituição financeira. Outro ponto crucial nesse processo foi a comprovação de que o veículo era essencial para a atividade profissional do sócio executado. Documentos anexados ao processo demonstraram que ele utilizava o carro diariamente para sua função de motorista de aplicativo. A legislação prevê que bens indispensáveis ao exercício da profissão do devedor não podem ser penhorados. Isso significa que um veículo utilizado para transporte profissional se encaixa nessa proteção jurídica, resguardando a dignidade e a sobrevivência do trabalhador. E qual é a importância dessa decisão? Essa decisão traz um precedente relevante para trabalhadores autônomos e profissionais que dependem de seus veículos para o sustento. A Justiça do Trabalho demonstrou sensibilidade ao reconhecer a essencialidade do bem e evitar uma situação que poderia comprometer a subsistência do devedor e da sua família. Eu, particularmente, vejo essa decisão como extremamente acertada. O direito do trabalho deve equilibrar os interesses das partes, garantindo o pagamento de débitos trabalhistas, mas sem inviabilizar a sobrevivência do devedor. O trabalhador que utiliza o próprio veículo como ferramenta de trabalho não pode ser impedido de exercer a sua atividade por uma penhora que não respeita essa condição. Isto reforça a necessidade de analisar cada caso com cautela e humanidade, evitando execuções cegas que, ao invés de resolver um problema, acaba criando outro ainda maior. O caso do motorista de Uber que impediu a penhora do seu veículo é um marco importante na Justiça do Trabalho, protegendo trabalhadores autônomos e resguardando bens essenciais ao seu sustento. Você gostou do tema? Tem alguma dúvida sobre penhora de bens? Comenta, deixa sua pergunta aí embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber dessa informação. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!